Belchior Fontanelli dizia: "Você não está sozinho nesse terror. Eu também sinto. E vou cantar sobre isso até que alguém faça alguma coisa." E se eu te dissesse que um dos artistas mais enigmáticos da música brasileira não apenas cantava, mas deixava avisos codificados sobre o futuro que você está passando hoje aqui no Brasil? Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da cultura popular, a chamada Profecia de Belchior. Antes de desaparecer completamente dos holofotes, ele deixou pistas, frases inquietantes e decisões que até hoje intrigam fãs e críticos. Coincidência ou um plano cuidadosamente pensado? Ao longo deste vídeo, você vai perceber que talvez não tenha sido apenas um sumiço, mas sim um rompimento com tudo aquilo que ele já previa que viria a acontecer. E aqui entra o ponto mais polêmico. Por que um artista no auge da sua relevância simplesmente abandona fama, dinheiro e reconhecimento? Alguns dizem que ele estava cansado, outros acreditam que ele sabia demais. Há teorias que ligam suas letras a críticas profundas ao sistema, à manipulação cultural e até a uma possível antecipação de crises sociais que só se tornaram evidentes anos depois. E o mais perturbador, certas frases dele parecem fazer ainda mais sentido hoje do que na época em que foram escritas. Será que ignoramos o aviso? Ou simplesmente não estávamos prontos para entender? Mas antes de continuarmos, já deixa o teu gostei e inscreve-te no canal, porque isso ajuda o YouTube a recomendar este conteúdo para mais pessoas. Essa formação humanística enciclopédica foi o que tornou Belchior diferente de praticamente todos os seus contemporâneos. Ele não era apenas um cantor, era um filósofo com violão, um poeta com microfone, um profeta com voz rouca que não aceitava ser silenciado, nem mesmo quando a ditadura militar tentou fazer exatamente isso. E a ditadura tentou sim, com muita determinação. A obra de Belchior é rica em análises críticas sobre temas diversos e pertinentes, como migração, além de conter um olhar crítico sobre a ditadura civil-militar que perdurou no Brasil entre os anos 1964 e 1985, que afetou de maneira direta e indireta grande parte do seu período de carreira, seja na forma de censura de suas canções ou no próprio contexto vivenciado a partir do período inicial de sua vida adulta. O regime autoritário identificava em Belchior um inimigo potente, porque ele não pregava panfletariamente, ele entrava pela alma das pessoas, embrulhava a crítica em melodia e ia direto ao coração da juventude brasileira. No período da ditadura militar no Brasil, os compositores tinham de utilizar princípios e recursos linguísticos e discursivos que persuadissem o público subliminarmente, já que as manifestações explícitas eram alvos da censura. Belchior era um mestre nessa arte de dizer sem dizer, de gritar em sussurro. Os órgãos de censura da ditadura atuavam de maneira implacável com a produção de Belchior. Mais da metade das músicas lançadas em Coração Selvagem havia sido censurada apenas alguns meses antes. Ele cantava sobre desemprego, sobre desigualdade, sobre a humilhação cotidiana do pobre, sobre o êxodo nordestino que despejava pessoas nos Eldonados da além-mar sem nenhuma garantia de dignidade do outro lado. Nas suas letras, ele falava da ralé da rua que bebe para esquecer que a gente é fraca, é pobre, é vil, que dorme sob as luzes da avenida, humilhada e ofendida pelas grandezas do Brasil. 50 anos depois, você lê isso e pensa, ele estava falando de hoje. Essa é a grande profecia de Belchior. Não era sobrenatural. Era sociológica, que a juventude estava sendo traída, primeiro pela ditadura, depois pela democracia que não entregou as promessas, que o conservadorismo era uma doença geracional que se reproduzia mesmo entre aqueles que juravam ser diferentes. Em músicas como A Palo Seco, Belchior falava do desespero de uma juventude oprimida pelo regime militar e exaltava a cultura latino-americana, tema sempre presente em sua obra. Ele queria que o Brasil se reconhecesse como parte da América Latina, não como um país europeu transplantado para os trópicos, mas como uma nação com suas próprias raízes, sua própria dor e sua própria beleza. Mas o que realmente aconteceu não era sobrenatural nem glamuroso.
era trágico. Em 2006, o cantor terminou um casamento de 35 anos para dar início a um relacionamento com a produtora cultural Edna Prometeu. A partir daí, as coisas começaram a mudar. O artista abandonou bens, como seu apartamento e 2 carros em São Paulo, e seu paradeiro passou a ser desconhecido. A nova vida que Belchior escolheu ao lado de Edna, chamada pelos próximos de Edna Prometeu, num apelido quase mitológico, foi uma ruptura total com tudo que ele havia construído. Belchior havia fugido, se é que assim se poderia classificar seu sumiço, com a esposa, Edna Assunção de Araújo. Ele havia deixado para trás todas as coisas que classificavam sua carreira. Acho que ele fugia do barulho, da imprensa, do sistema de obrigações que rodeia um músico de sua dimensão e da fama que o acompanha, concluiu Tônio Pereira, diretor de um canal de televisão no Uruguai, que conseguiu fazer com que o cantor concedesse uma entrevista na época. Essa interpretação faz sentido quando você pensa em quem era Belchior. Alguém que o tempo todo cantou sobre a liberdade, sobre não se curvar ao sistema, sobre preferir andar sozinho. Chegou um momento em que ele simplesmente decidiu viver o que cantava. A fuga não era fraqueza, era, a seu modo torto e problemático, consistência. Mas a realidade financeira complicava demais esse projeto de liberdade. O motivo principal do sumiço e do abandono dos bens do artista eram as dívidas. O cantor estaria devendo pensões alimentícias para sua ex-mulher e uma filha mais jovem que teve fora do casamento. Além disso, um de seus antigos funcionários havia entrado com uma ação trabalhista contra ele, que deveria pagar cerca de R$1 milhão como ressarcimento. As dívidas foram o motor invisível do desaparecimento. E é isso que torna a história tão agridoce. Começaram a surgir os primeiros problemas legais. Não apenas acumulava dívidas de estacionamento, mas começou a ser procurado da polícia uruguaia em 2012, após abandonar a estadia em um hotel com uma dívida de $15 mil, onde esteve hospedado por 6 meses. No ano seguinte, passou a ser alvo de mandados de prisão pelo Brasil devido ao não pagamento de pensões alimentícias para uma filha e ex-mulher. A situação foi piorando progressivamente. Com os bens e os rendimentos bloqueados, Belchior e sua companheira deixaram uma dívida por 6 meses de diárias em um hotel 4 estrelas na cidade uruguaia de Artigas. Daí para frente, o sumiço se tornou mais severo e a situação do músico piorou bastante. De volta ao Brasil, Belchior passou a viver em quase anonimato. Fugia da imprensa e da polícia. Ele cantava sobre desemprego, sobre desigualdade, sobre a humilhação cotidiana do pobre, sobre o êxodo nordestino que despejava pessoas nos Eldorados da além-mar sem nenhuma garantia de dignidade do outro lado. Nas suas letras, ele falava da ralé da rua que bebe para esquecer. Multiplicaram-se as dívidas, cresceu o mistério, ressignificou-se sua lenda pessoal e nasceu o mito. O Brasil que ele havia criticado durante toda a vida, desigual, esquecido de seus artistas, capaz de abandonar quem mais amou, acabou também o abandonando nos anos mais difíceis. Houve sim uma campanha pelo Volta Belchior, e as músicas dele voltaram com força nas playlists de uma nova geração. Gradualmente, o cancioneiro de Belchior tomou um novo fôlego e se tornou mais uma vez a verdade existencial de uma geração. Como se adivinhassem os tempos sombrios que estavam por vir, os fãs bradavam versos seus pelas redes sociais e pelos barzinhos, a voz e violão. Mas o próprio Belchior não estava mais em condições de aproveitar esse renascimento. Vivia escondido, endividado, recluso. Em 2009, houve o célebre episódio do Fantástico. O Fantástico abordou o desaparecimento de Belchior, que já não era visto por parte dos familiares há 2 anos. Foi nesse programa que o cantor deu a última entrevista. Ele prometeu um novo projeto musical e afirmou que estava compondo e traduzindo as músicas para o espanhol, mas nada disso de fato aconteceu. Havia também o rumor fascinante de que Belchior estaria em processo de traduzir a Divina Comédia de Dante para o português, projeto no qual havia trabalhado por algum tempo. O homem que havia lido Dante no seminário queria completar esse círculo, mas o cerco das dívidas e do isolamento não deixou. O projeto nunca saiu. Nos anos finais, Belchior vivia numa quase invisibilidade, mas sua obra nunca parou de falar. Quando começou a se isolar, Belchior estava focado nos desenhos que tinha começado a fazer anos antes. Ele dizia sentir que suas composições já eram capazes de andar por conta própria. Um dia eu vou morrer e minhas músicas vão continuar por aqui. Essa frase tem um peso profético também. E ele estava certo. As músicas continuaram,
continuam e provavelmente continuarão por muito tempo depois. Belchior nos avisou que nada muda sem que a gente force a mudança, que o conservadorismo é hereditário e que precisamos quebrar esse ciclo de geração em geração. Que a desigualdade não é acidente, é projeto. Que a arte tem o poder e o dever de incomodar. E que o silêncio dos artistas diante da opressão é também uma forma de cumplicidade. Ele nunca foi cúmplice, nem mesmo quando desapareceu, porque até o desaparecimento dele se tornou, involuntariamente, uma metáfora do que acontece com quem resolve viver fora do sistema. Te percebe?